nós iremos falar sobre ortofonia, especificadamente sobre par mínimo e metaplasma. Fonema. A palavra fonologia é formada pelos elementos gregos fono, que significa som e voz, e logia, que significa estudo, conhecimento. Significa, literalmente, estudo dos sons, ou estudo dos sons da voz. O homem, ao falar, emite sons. Cada indivíduo tem uma maneira própria de realizar esses sons no ato da fala. Essas particularidades na pronúncia de cada falante são estudadas pela fonética. Dá-se o nome de fonema ao menor elemento sonoro capaz de estabelecer uma distinção de significado entre as palavras. Observe nos exemplos a seguir os fonemas que marcam a distinção entre os pares de palavras: amor, ator, morro, cor, vento, cento. Cada segmento sonoro se refere a um lado da língua portuguesa, que está em sua memória. A imagem acústica que você, como falante português, guarda de cada um deles, é essa imagem acústica, esse referencial de padrão sonoro que constitui fonema. Os fonemas formam o significado dos signos linguísticos. Geralmente, aparecem representados entre barras, assim, M, barra, B, barra, A, barra, D, etc. Além dos exemplos citados, temos A agudo, com característica fonética aberta, central, oral, não arredondada. Exemplo, átomo, arte. A consonantal, semiaberto, central, oral, não arredondada. Exemplo, pano, ramo, lã. Temos A contil, semiaberta, central nasal, não arredondada. Antes, amplo, maçã, âmbito, ânsia. É agudo, semiaberto, frontal, oral, não arredondado. Métrica, peça. É consonantal, semifechado, frontal, oral, não arredondado. Medo, pêssego. É contil, semifechado, frontal, nasal, não arredondado. Sempre âmbulo, centro, concêntrico, também. Semiaberta, O agudo, semiaberto, posterior, oral, arredondado, ótimo, ova. O com acento consonantal, semifechado, posterior, oral, arredondado. Rolha, avô. O contil, semifechado, posterior, nasal, arredondado. Ombro, ontem, cômputo, cônso. I fechado, frontal, oral, não arredondado. Item, silvícula. I contil, fechado, frontal, nasal, não arredondado. Simples, símbolo, tinta, síncrono. U fechada, posterior, oral, arredondada, uva, útero. E por fim, U contil, fechado, posterior, nasal, arredondada. Exemplos, algum, plúbio, nunca, renúncia, muito. Fonemas consonantais. M, nasal, sonora, bilabial. Marca. N, nasal, sonora, alveolar, nervo. N, contil, nasal, sonora, palatal, arranho, arranhado. B, oral, oclusiva, bilabial, sonora, barco. P, oral, oclusiva, bilabial, surda, pato. D, oral, oclusiva, linguadental, sonora, data. T, oral, exclusiva, linguadental, surda, telha. G, oral, oclusiva, velar, sonora, gato. K, oral, oclusiva, velar, surda, carro, quanto. V, oral, fictiva, labial dental, sonora, vento. F, oral, fictiva, labidental, surda, farelo. Z, oral, fictiva, alveolar, sonora, zero, casa, exalar. S, oral, fictiva, alveolar, surda, seta, cebola, espesso, excesso, açúcar, auxílio, aceta. J, oral, fictiva, pós-alveolar, sonora, gelo, jarro. X, oral, fictiva, pós-alveolar, surda, xarope,
chuva. R, oral, vibrante, sonora, alveolar, rato, carroça. H, oral, lateral, aproximante, sonora, paletal, cavalheiro. L, oral, lateral, aproximante, sonora, alveolar, luz. Também temos as semivogais. Y, oral, paletal, sonora. Uivo, mãe, área, também vivem. E W, oral, velar, sonora, automático, móvel, pão, frequente, fala. Parmínimo. Em fonologia, parmínimo são duas palavras ou frases numa determinada língua, que dependem unicamente de um só fonema, teorema ou cronema, para distinguir o seu significado. São fonêmicos usados para indicar que dois fones constituem dois fonemas distintos nessa língua. Na língua portuguesa, o parmínimo sé e cê prova que os fonemas é e e, de certo, representam fonemas diferentes nessa língua. Outros sim, os fonemas não necessitam ser vocálicos, como parmínimo, faca e vaca. Pode atestar nesse caso, o par somente difere na vocalização da consoante entre surda e sonora. A configuração labial é a mesma para os dois sons, F e V. A diferenciação fonêmica pode variar entre dialetos de mesma língua, tanto que um par mínimo em certa variante, o sotaque, pode vir a um ser de par de homófonos noutra. Isso não quer necessariamente dizer que um dos fonemas inexistentes naquela variante, mas meramente ele não está representado naquele mesmo contexto de distinção. Metaplasma é o nome que se dá às alterações fonéticas que ocorrem em determinadas palavras ao longo da evolução de uma língua, o que ajuda a compreender a etimologia de muitas dessas palavras. O metaplasma pode ocorrer pela adição, supressão ou modificação dos sons. Metaplasma por adição de sons. Prótese é o acréscimo do fonema no início da palavra. Exemplo, escuto, que vem do latim vulgar, que no português fica escudo. Epêntese, acréscimo do fonema no interior da palavra. Exemplo, registro, que vem também do latim vulgar, que no português fica registro. No português brasileiro contemporâneo, ocorre uma particularização da epêntese, chamada anaftíxise, que consiste em desfazer um encontro consonantal pela intercalação da vogal. Pneu, advogado. Pneu ou pneu. Advogado ou advogado. Paragoge, acréscimo de fonema no final da palavra. Exemplo, ante, que vem do latim. Português, antes. Também ocorre nos casos de atavização do estrangeirismo, limitados posteriormente por consoantes, como francês chique, português chique, inglês lanche. Aférese, supressão de fonema no início da palavra. Exemplo, acume, que vem do latim vulgar, que no português fica gume. Observa-se que a aférese só ocorreu depois do outro metaplasma. A sonorização terá alterado o C, interno a G. Síncope, supressão de fonema no meio da palavra. Exemplo, ópera, que vem do latim malu. No português fica obra. Acope, supressão de fonema no fim da palavra. Exemplo, mare, que no português fica mar. Crase, fusão de duas vogais iguais, desde que é interna a palavra. Exemplo, pé, que vem do português antigo, e no português moderno fica pé. Aplologia, entre duas sílabas de mesma estrutura e contíguas, consiste na supressão da menos saliente. Exemplo, no português medieval, bondadoso, no português moderno, bondoso. No português brasileiro contemporâneo falado, há vários dialetos em que se observam aplologias em palavras fonológicas. Por exemplo, estou indo ali, que fica estou indo ali. Elisão, fusão de vogais que limitam palavras adjacentes, tornando-as em um conjunto fonológico. Verifica-se por vezes a atuação de metaplasmos secundários, como o deslocamento da sílaba tônica. Exemplo, desde, que vem do latim, no português fica desde. Metaplasma por modificação de sons. Por transposição. Neste caso, a modificação é observada depois que o elemento fonético, segmental ou supramental, como é o caso da posição tônica, é deslocado de um lugar que ocupa originalmente na palavra. Metase, deslocamento interno à sílaba. Exemplo, do latim, pro, no português, por. Semper, sempre. Inter, entre. Hipertese, transposição de um fonema de uma sílaba para outra. Exemplo, do latim, capió, no português, caibo. Primário, primário, primeiro.
fenestra, peestra, festa. Base. Se compreende o deslocamento de um fonema ou de um acento. Nas línguas modernas, abrange apenas a transposição de elementos supramentais, dividindo-se, portanto, em sístole e diástole. Diástole, avanço do acento tônico. Exemplo, limite, limite, ponere, ponere, tenebra, tenebra. Sístole, recuo do acento tônico. Exemplo, pantano, éramos. Em português fica pântano, éramos. Por transformação. Apofonia, mudança de timbre de uma vogal por influência de outra. Assimilação, duas consoantes diferentes viram duas iguais. Por exemplo, persona, pessoa. Nostro, nosso. Persico, pêssego. Metafonia, mudança de timbre de uma vogal tônica por influência de outra.